Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa manhã, quero agradecer a Deus por todos que estão aqui. Fiquei tão feliz de ver a Herbene aqui, né? Glória a Deus, Herbene, seja muito bem-vinda. A Bidu, né? Como nós sentimos falta de vocês, sejam muito bem-vindas, né? Ver que nossa mudança do culto da tarde para amanhã foi assim, para mim me surpreendeu, além das minhas expectativas, quando eu vi a Bidu chegando, quando eu vi a Herbene. Eu vejo que Deus tem propósito em tudo, né, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, amém? A Lica, seu esposo, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E nós vamos ministrar hoje a respeito do sucessor de Salomão, amém, irmãos? No domingo passado, o pastor José esteve falando sobre Salomão, onde nós extraímos da palavra do Senhor muitos ensinamentos. E hoje não será diferente, eu creio. Peço que o Espírito Santo traga luz e entendimento aos nossos corações. Eu queria pedir para Joyce colocar Romanos 15:4, para nós estarmos lendo um pequeno versículo, né? Que diz, né? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, irmãos, tudo que foi escrito outrora foi escrito para o nosso ensino, amém? Então, hoje, nós vamos estar fazendo leitura do Antigo Testamento, tendo consciência que foi escrito para o nosso ensino e que Deus quer nos ensinar algo da sua palavra. Deus quer passar algo precioso para nossas vidas. Hoje existe uma mesa posta para que nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor e que nós possamos acolher com mansidão a palavra do Senhor, que nós possamos pedir que o Espírito Santo realmente fale conosco. E nós vamos falar sobre o sucessor de Salomão, que foi o seu filho Roboão. Salomão, como o pastor José ministrou aqui, ele foi o terceiro rei de Israel. Todos sabem, né, que o primeiro rei foi Saul, escolhido por Deus, mas desobedeceu ao Senhor, entristeceu o coração do Senhor. Então Deus levanta Davi, escolhe o Davi, né, tira ele de trás das malhadas. E a história de Davi, do rei Davi, é uma história muito conhecida. Nós temos lembrança, né, de que Deus usou ele para matar o Golias. Deus usou ele, né, e ele disse que antes ele já tinha treinado, já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Nós aprendemos muito com a vida de Davi. E se nós fôssemos ministrar sobre Davi, tem muita coisa para a gente aprender. Ele teve seus momentos de erros, mas ele se humilhou, ele se arrependeu. E a Bíblia relata, no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre a vida do rei Davi. Eu queria ler com vocês, para a introdução dessa mensagem, Atos capítulo 13, versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que Deus falando, né, a respeito do rei Davi, que ele levantou Davi, que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E quando Davi, ele é tirado pelo Senhor, descansa, né, no Senhor, e ele morre, o seu sucessor é Salomão, como o pastor Josué ministrou, que ele começou muito bem, né? Deus fez uma pergunta para ele, perguntando o que ele queria, e ele pediu a Deus sabedoria. E Deus disse: porque você me pediu sabedoria, não me pediu glória, não me pediu riqueza, não me pediu vingança sobre os seus inimigos, eu te darei a sabedoria e também te darei todas as demais coisas. E ele foi um rei próspero, ele foi um rei que fez grandes conquistas, e no final da sua vida ele se desviou
desobedeceu a Deus, casou-se, né, com mulheres estrangeiras, adorou ídolos feitos por mãos de homens, e ele saiu, né, completamente da vontade de Deus. Assim como nós vimos, né, tudo o que aconteceu. Irmãos, voltando um pouquinho, porque a partir de agora a gente vai falar sobre o sucessor de Davi, que foi Roboão. O reino, ele era unido, ele se manteve unido enquanto Saul, Davi e Salomão reinou. As 12 tribos que constituíam a nação de Israel, ela se manteve unânime. Mas a partir de agora, desse novo rei, o reino foi dividido. E antes do povo de Israel ser governado como nesse modelo de monárquico, né, da monarquia, lá atrás, quando Deus resgata o povo que estava escravo nas mãos dos egípcios, eles ficaram ali escravizados por 400 anos. Deus, com um braço forte, usa a vida de Moisés, né, e retira o povo de Israel, a nação de Israel, do Egito, rumo à terra prometida. Como eu sei que muitos de vocês já sabem, que Deus conduziu o povo pelo deserto. E durante esse tempo, não existia rei sobre eles, existia a liderança de Moisés e os anciãos das tribos. Eles eram autoridade sobre o povo. Então podemos dizer que o governo naquele período era governo tribal, sobre a liderança de Moisés. Depois nós vamos ver quando Moisés morre também, Josué assume, e ali continua da mesma forma, Josué liderando o povo, juntamente com os anciãos, que eram os líderes das tribos, das 12 tribos. Então ali, eles seguiram nesse modelo de governo tribal, até o momento que o povo resolve pedir um rei para Deus, né? Durante a vida do profeta Samuel, o povo começa a olhar para as outras nações e começam a desejar ser como eles. Eles queriam ter um rei que reinasse sobre eles. Então Deus fala para Samuel que, olha, Samuel, eles não estão rejeitando você, né? Não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Mas eu vou levantar um rei. E Deus escolhe Saul. Todos já sabem que Saul foi um escolhido de Deus. Deus chama Saul. Deus derrama o Espírito Santo sobre a vida de Saul. Mas em dado momento, Saul se desvia da vontade do Pai. Ele se desvia da vontade do Senhor. Vocês estão acompanhando aqui comigo? Então, no final desse período, eu pulei um período aqui, tá, gente? Vou voltar. Depois do período do povo ser governado pelos anciões das tribos e os seus líderes, Moisés, Josué, Josué ele não deixou um sucessor, assim como Moisés deixou. O que aconteceu? O povo ficou praticamente sem liderança. Mas, durante o período também de 400 anos, que é o texto que nós vamos ler já já, aproximadamente 450 anos, o povo ficou sendo ministrado por juízes que o Senhor levantou, como Sansão, como Gideão. E nesse tempo, foi um tempo onde o povo, se vocês acompanharem, o povo, eles entristeciam muito ao Senhor. Então Deus levantava os seus juízes para advogar as causas. Todo o tempo Deus levanta seus profetas para trazer o povo ao arrependimento. Enfim, na época de Samuel, termina o tempo dos juízes, o período dos juízes, e é onde vai entrar o período da monarquia, aonde Saul é constituído rei, e aonde Saul começa bem e termina mal. Saul reinou 40 anos. Aonde depois Davi assume o trono, e como eu já falei sobre Davi, ele contribuiu muito
Ele é escritor de muitos salmos, um adorador, né? E ensina muito. Mas no tempo dos reis, o Senhor também levantou os seus profetas. Uma certa feita, Deus exorta Davi por intermédio do profeta Natã. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele sempre tenta trazer o coração do homem, né, para o arrependimento, para que esteja alinhado à sua vontade e à sua voz. Eu queria fazer uma pergunta, vocês estão prestando atenção? Vocês estão conseguindo acompanhar? Deus falou muito comigo pelos momentos que eu estava orando por essa palavra. Deus, irmãos, a história se repete hoje. Se você prestar atenção, tudo que vai ser falado, ela se repete ainda hoje. O coração desobediente, o coração que se torna rebelde diante do Senhor, né? O presbítero Ítalo tem trazido aqui o livro de Provérbios. Nós vemos como nós precisamos buscar de Deus sabedoria e estar debaixo, né, de oração para andar conforme a vontade de Deus. Porque, como foi falado aqui, Salomão, ele teve tudo, irmãos. Deus falou para ele que se ele pedisse coisas maiores, se ele quisesse ainda algo mais, Deus daria para ele. Mas o que Deus pediu para ele é que ele não se desviasse, que ele não saísse da vontade do Senhor, não adulterasse, né? Não adorasse outros ídolos. E mesmo assim ele fez. E assim aconteceu, né, na vida do rei Salomão. E agora, no fim da sua vida, Deus fala com ele e diz para ele, né? Vamos ler 1 Reis, capítulo 5, versículo 11. Deixa eu marquei certo. Não, é 1 Reis. Eu tenho é 11. 1 Reis 11. Então eu vou marcando depois. 4. 1 Reis 11, 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os outros deuses, aos seus deuses. E Deus vai falar com ele. Pelo que o Senhor, no versículo 9, se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. E ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe disse, o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, a teu pai. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a quem escolhi. Então Deus fala para Salomão: Salomão, teu reino será dividido por causa do teu pecado. E isso, que fique muito claro, irmãos,
a consequência do pecado de Salomão vai atingir toda a sua descendência. Isso não é diferente hoje nas nossas vidas. Eu estava ministrando ali com a Rosa, os pré-adolescentes, e nós falamos sobre isso, né? Eu pedi que a Rosa desse ali um exemplo da vida dela, né? Porque a Rosa, ela sempre foi presente na casa do Senhor, e ela disse uma palavra. Ela disse assim para eles: gente, vale a pena servir a Deus, porque nós podemos ver as consequências na vida de quem serve e na vida de quem não serve. Ela disse assim: as minhas amigas que não quiseram ficar na presença de Deus, hoje elas vivem situações opressoras, situações difíceis, falta de muita coisa, principalmente da alegria, buscam a paz. E a Rosa compartilhando que ela é feliz na presença de Deus. E eu falei para eles a mesma coisa. Hoje eu posso dizer que vale a pena servir a Deus, porque eu posso olhar para a vida das minhas amigas que andaram comigo nos caminhos do Senhor e se desviaram dos caminhos do Senhor, e elas falam para mim, elas falam: Meire, é notório como Deus tem abençoado a sua vida, a vida dos seus filhos, vale a pena perseverar no caminho do Senhor. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria saído da igreja e ido para o mundo, porque hoje os meus filhos estão nas drogas, na prostituição, muitos estão presos, né? Eu não quero generalizar, mas a maioria das minhas amigas, irmãos, que saíram da presença do Senhor, hoje estão chorando lágrimas de sangue, né? E sempre é assim. Há consequências e vai passando de geração em geração, até que Deus usa de misericórdia, né? Até que a pessoa resolva sair daquela situação, se arrepender, se voltar para o Senhor. Então Deus fala para Salomão que o seu reino seria dividido. Agora eu queria que vocês fossem comigo nesse mesmo capítulo, para o versículo 26. Versículo 26. Profeta Aías prediz a Jeroboão, né? 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão. Está vendo que ele era servo de Salomão? Deus falou para Salomão que daria o reino para o seu servo, não foi? Cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei Salomão. Estava edificando. Aqui vai contar porque que Salomão ele adquiriu inimizade, né, com Jeroboão. E por causa do pecado de Davi, Deus ele fala para Jeroboão que ele vai entregar o reino para ele. Vamos ver, versículo 26 até o versículo... Vamos adiantar aqui. Vê no versículo 31. E disse... Não, peraí, gente. Vamos no 29. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. E este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam só os dois. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote. E aí Deus começa a relatar todos os deuses falsos que Salomão se encurvou. E aqui, irmãos, Deus fala para Jeroboão, o servo de Salomão, que entregaria as 10 tribos para ele. Só que Deus fala para Jeroboão o motivo que Deus está fazendo isso. Vocês estão aqui? Ele fala assim: olha, eu vou rasgar o reino de Salomão, vou dar para ele uma tribo, que a gente pensa assim, são 12 tribos, Deus deu 10 para Jeroboão, que ele é o primeiro rei do reino do norte, né, onde se inicia o reino do norte.
e uma tribo para Davi, e a outra tribo, né? Aí algumas referências falam que é a tribo de Benjamim, que se une com a tribo de Judá. E aí, irmãos, Deus fala para ele o motivo: vou tirar das mãos de Salomão por causa do seu pecado. Então, irmãos, logo eu e você pensamos o quê? Jeroboão recebe uma profecia de Deus falando que ele vai reinar e vai ser rei. E olha o que Deus ainda fala para ele no versículo 38. Leiam comigo. Se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Vocês estão aqui, gente? Então ele chama ele a ser o quê? Fiel. Se você andar nos meus caminhos, eu serei contigo, e assim como fui com Davi, serei contigo. E por que eu estou falando de Jeroboão e não estou falando de Roboão, que é o sucessor? Vou chegar lá, irmãos. Porque Jeroboão foi uma figura muito importante na vida de Roboão, né? Foi um governante, ele foi alguém que ele era respeitado como líder, como influenciador na sua época. E Deus chama ele e faz essa promessa: vou te dar os 10 tribos, anda na minha presença, não faça como Salomão fez. Olha o que eu estou fazendo com a vida de Salomão, eu estou tirando o reino dele, estou dividindo. E Deus chama ele a ser fiel. Salomão fica sabendo dessa situação e persegue Jeroboão, e ele foge para o Egito e fica lá até a morte de Salomão. Vocês estão conseguindo entender a história? Pronto. Jeroboão foge de Salomão, que pretendia matá-lo. Salomão já não estava mais tão temente a Deus assim, né? Tinha colocado um encargo pesado sobre esse povo que habitava nessas regiões onde Jeroboão habitava. E eles fugiram para o Egito e ficaram lá, Jeroboão, né? E aí, irmãos, o que acontece? Salomão morre. Quando Jeroboão sabe que Salomão morreu, ele vem ao encontro do sucessor. Agora vamos começar a história de Roboão. Ele vem até Roboão, ele se apresenta junto com todo aquele povo que o seguia, que era considerado, né, da região norte ali. Eles chegam diante de Roboão e falam: olha, Roboão, agora você vai assumir o trono, nós queremos te servir. Só que o teu pai, ele colocava sobre nós um jugo muito pesado. E nós viemos aqui pedir para que você diminua a carga. Está muito pesado para nós. E se você ouvir as nossas palavras e ser complacente, ser misericordioso, nós vamos te servir. Nós vamos te seguir. E Roboão, você pode ler isso na continuação, depois da morte de Salomão, no capítulo 12 todo. Vai falar sobre isso, né? Que eles se apresentam diante do rei Roboão. E Roboão fala o seguinte para eles: Jeroboão, me dá 3 dias, eu vou pensar. E nesses 3 dias ele chama os conselheiros anciãos, que são aqueles que sempre, né, aconselham o rei, são os sábios. E são aqueles que sempre ajudam o rei a tomar decisões. Ele chama os conselheiros anciãos e eles ficam perante o rei. E o rei diz para ele: o que eu devo fazer? Né? E eles falam para ele: olha, Roboão, aceita o pedido deles. Seja misericordioso, eles vão estar ao seu lado. Diminui a carga deste povo. Você precisa de pessoas ao seu lado. Você precisa de todo o povo unido a você. E deu para ele um conselho que era para ele ter tato, ter diplomacia com aquele povo. Mas sabe o que Roboão faz? O que muitas vezes nós fazemos. Achamos que os anciãos, né, que já está tudo antepassado, vamos modernizar. Vamos ver o que os jovens pensam.
E aí ele chama os seus conselheiros jovens, aqueles que cresceram com eles, e pergunta para eles a mesma coisa. Olha, o povo veio até mim, disse que o jugo que o meu pai colocou era muito grande, e agora o que vocês acham que eu respondo para eles? E os jovens, certo que estavam dono da verdade, eles disseram assim: fala para eles que o seu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do teu pai. E que se ele castigava esse povo com açoites de ferro, você vai castigar eles com escorpiões. Fala que você é muito pior do que o seu pai, e que eles que tenham que te servir ainda, servir de boa. E Roboão, insensato, em vez de escolher, ouvir o conselho dos anciões, ele ouve o conselho dos jovens. E chega o terceiro dia, eles voltam à presença do rei e falam: e aí, rei, o que você decidiu? E ele repete as palavras dos conselhos dos jovens e dizem para os jovens o seguinte: vocês acham que meu pai era ruim? Vocês vão ver agora o que é ser ruim. Mas, irmãos, para se cumprir a profecia que o profeta Aías profetizou para Jeroboão, ele se rebela contra o rei. E eles falam: vamos embora, deixa esse rei aí sozinho. Nós não temos nada mais com a casa de Davi, vamos embora. Nós não vamos mais servir você, rei. E eles foram embora. Roboão se arrependeu do que fez. Falou: fiz burrada, vou mandar Adorão ir lá e pedir desculpas. Um servo, Aí o servo Adorão vai correndo lá atrás do Jeroboão com seu povo. E quando ele chegar para pedir desculpas e pedir que o povo voltasse, porque o rei ia se retratar, sabe o que ele fez? Matou esse servo a pedradas e não quis saber de conversa. E o reino foi dividido. E agora nasceu o reino do norte, onde eles aclamaram Jeroboão rei de Israel. E Davi fica reinando. Davi não, Roboão fica reinando em Judá, que é o reino do sul, que tinha onde era construído o templo, e a capital era Jerusalém. E a capital do reino do norte fica sendo Samaria. Vocês estão aqui, gente? E o que essa história traz de lição pra gente? O que a gente pode aprender? Que vocês vão ver, irmãos, é que depois vai vir aí. Eu acredito que o pastor Josué pediu para que fosse ministrado a história dos reis. Eu acredito que vai ser os reis de Judá, Porque automaticamente, se a gente for falar agora sobre todos os reis, então a gente vai ter que separar rei de Judá e rei de Israel, que é como ficou dividido. Então a gente vai ter aí, na linhagem de Judá, uma linha sucessória de 20 reis. Ao mesmo tempo que reinava um rei lá, reinava outro aqui. Certo? Então vai ter na linhagem do Jeroboão, que rompe com a linhagem de Davi, ainda vai ter uma linha sucessória de 19 reis. Até o quê? Até, nós vamos chegar lá, Até quando vocês vão ver que a maioria desses reis desobedecem ao Senhor, fazem o que é mal perante ao Senhor, porque Roboão continua na idolatria, ele continua fazendo o que é errado diante do Senhor. E assim vai, irmãos, passando de reinado para reinado. Só que durante essa trajetória de tantos reis, Deus levanta seus profetas. Deus levantou seus profetas. No reino do sul, Deus levantou Isaías, Jeremias, Sofonias, Miqueias, Abacuque, Joel e Obadias, para trazer o povo ao arrependimento. Mas lá no reino do norte, Deus também levanta Elias, Eliseu, Oséias, Amós, Jonas, Naum. Vocês estão aqui? Um Deus amoroso, um Deus que sempre traz a palavra e diz: não é assim, se convertam, voltam, não vai por esse caminho de morte. Então, irmãos, assim foi a vida do rei Roboão, sucessor de Salomão. Ele fez o que era mal perante o Senhor, ele se distanciou do Senhor,
Ele confiou primeiro na sua própria força, nos seus próprios recursos, mas ele foi totalmente, né, humilhado. Mas tudo isso porque estava se cumprindo a promessa de Deus, o que Deus havia falado para Salomão, que o reino seria dividido. E aí, irmãos, vocês vão ter a oportunidade de ser ministrados sobre a vida dos outros reis, que vai dar continuidade. Nós temos que deixar alguns minutinhos para a ministração da oferta, mas eu queria encerrar essa ministração com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 4. Para que nós possamos tirar o tema, né, dessa mensagem nessa noite. Que nós podemos tomar de lição, irmãos, não devemos ser desobedientes. Os reis que foram desobedientes ao Senhor desencadearam simplesmente na destruição, né? Jeroboão, que reinou, foi o primeiro rei, desencadeou aí essa linha sucessória de reis desobedientes. E o que aconteceu? A destruição do reino do norte. Foram cativos pelos assírios. E depois, o reino do sul também, o reino de Judá também, foi cativo pela Babilônia. E agora em 2 Timóteo, trazendo essa aplicação para mim e para você, dessa palavra, irmãos, é 2 Timóteo 4, do 1 ao 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Assim Roboão fez. Ele construiu deuses, ídolos. Jeroboão construiu 2 bezerros de ouro, e eles adoraram se recusaram a dar ouvido à verdade. Mas aqui o Senhor está nos chamando hoje para que nós possamos dar ouvido à verdade. Então o tema dessa palavra hoje é que nós possamos dar ouvido à verdade. Amém, irmãos? Por quê? Porque ainda hoje Deus levanta homens e mulheres de Deus para dizer: a palavra de Deus está sendo pregada, Jesus vai voltar. Livre-se de tudo aquilo que entristece ao Senhor. Renuncie o pecado, renuncie esse mundo. Não faça, não conte com a sorte. Jeroboão foi instruído por Deus. Olha, o reino foi tomado de Salomão porque ele foi infiel. Seja fiel. O que ele fez? Foi infiel. Será, irmãos, ele não sabia que do mesmo jeito que Deus tirou o reino de Salomão, também ele ia perecer? Por que eu estou falando isso para concluir essa mensagem? Porque muitas vezes nós sabemos a verdade, irmãos. Está se levantando, irmãos, o tempo de apostasia, porque as pessoas procuram seguir apenas aquilo que elas querem ouvir. Mas aqui está falando, prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. E eu chamo vocês hoje, obedeçam a voz de Deus. Porque o mesmo enganador que enganou aqueles reis, ainda hoje procura enganar o meu e o seu coração, para que nós possamos viver de acordo com o que queremos. Nós queremos que o evangelho seja amoldado àquilo que nós queremos. Nós queremos que o evangelho se adeque ao nosso modo de viver. Não é assim que funciona. Esses reis, eles vão ensinar isso pra gente. Nós temos que nos adequar ao que a palavra de Deus ensina. Nós temos que adequar a nossa vida ao que a palavra de Deus ensina. Não é de qualquer maneira. Amém, irmãos? E com certeza, irmãos, se nós somos obedientes como Jesus foi, porque a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. E ele
reina absoluto. E se nós somos obedientes, nós vamos estar para sempre com Ele, reinando para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém?